Você já teve a sensação de que está vivendo no automático, repetindo os mesmos erros, se sabotando, como se tivesse um código rodando por trás da sua vida, que você não consegue enxergar? Hoje eu quero te mostrar os 10 passos para entender esse código, que ninguém vê. O código que governa as suas escolhas, seus relacionamentos e até aquilo que você chama de fracasso. Quando algo não dá certo, a gente costuma culpar a falta de sorte, a falta de oportunidade ou até a falta de força de vontade. Mas muitas vezes não é nada disso. Existe um conjunto de crenças, memórias, traumas, medos e desejos inconscientes que se organizam desde a infância e começam a escrever um script. Esse script que faz você reagir antes mesmo de pensar. É ele que empurra você para o mesmo tipo de relação que machuca, para o mesmo tipo de trabalho que esgota, e para a mesma sensação de eu nunca sou suficiente. A sociedade ajuda a alimentar tudo isso. A gente é comparado o tempo todo. Produtividade, beleza, dinheiro, sucesso. Existe uma cultura da performance, da vida perfeita, da meta batida, do sorriso no rosto, mesmo quando por dentro está tudo quebrado. E é nesse contexto, nesse código invisível, age ainda com mais força, porque você passa a acreditar que o problema é somente você. Se você sente que algo te puxa para baixo, mesmo quando parece que tudo poderia estar dando certo, esse vídeo é feito para você. Vamos começar pelo primeiro passo. O passo 1 é nomear o vazio. Muita gente vive com uma sensação constante de estar devendo algo, devendo resultado, devendo atenção, devendo alegria. O medo de decepcionar os outros é tão grande que a pessoa passa a decepcionar a si mesma o tempo todo. E às vezes não existe um motivo concreto. É só uma angústia que aparece do nada. E a técnica aqui é simples e ao mesmo tempo super poderosa. Escrever um incômodo bruto em uma frase. Você vai completar assim: eu me sinto tan quando tan. Por exemplo, eu me sinto um peso quando peço ajuda. Eu me sinto fracassado quando descanso. Quando você coloca isso em palavras, você começa a dar forma ao vazio. Nomear é o primeiro golpe no código do invisível. O passo 2 é identificar o script herdado. Grande parte do que você chama de jeito de ser não é exatamente seu, é herdado. São scripts que vieram da família, da cultura, da religião, da escola. Frases como trabalhar até se destruir é sinal de valor, sentir é fraqueza, homem não sofre, mulher tem que aguentar. Essas frases viram linhas de programação dentro de você. A técnica é fazer um mapa das frases herdadas. Pegue um papel e anote 5 frases que você ouvia com frequência na infância e na adolescência e depois se pergunte: em quais decisões da minha vida essas frases ainda mandam? Que escolhas eu tomei tentando obedecer a isso, mesmo sem perceber? Quando você vê o script, começa a perceber que muito do que você sofre hoje tem sobrenome antigo. O passo 3 é ver o padrão, não o episódio. Quando algo dói, a tendência é olhar para o episódio. Foi aquela discussão, foi aquele término, foi aquela demissão, mas na verdade o problema raramente é só aquele evento. O que machuca de verdade é o padrão que se repete por trás. Talvez perceba que sempre aceita menos do que merece, ou que sempre abandona o projeto quando ele começa a dar certo, ou que sempre se coloca no lugar de salvador, tentando consertar todo mundo e a todos. A técnica aqui é fazer uma pequena linha do tempo dos padrões. Escolha os 3 momentos da sua vida em que você sentiu a mesma emoção forte: rejeição, humilhação, invisibilidade, abandono. Escreva brevemente o que aconteceu em cada um. Depois pergunte o que se repete em mim nessas histórias, não no outro, em mim. E nessa repetição que o código invisível aparece. O passo 4 é reconhecer as máscaras sociais. A sociedade pede máscaras o tempo todo. No trabalho, você precisa ser produtivo, resiliente, profissional. Nas redes sociais, precisa estar bem, se divertindo, vencendo. Em casa, muitas vezes precisa ser o forte, o que aguenta tudo. A técnica é fazer o inventário das máscaras. Anote: quem eu preciso ser na minha família? Quem eu preciso ser no meu trabalho? Quem eu preciso ser nas redes sociais? Depois, olhe para essas versões e pergunte: qual delas está mais distante do que eu realmente sinto? Essa distância, quem você é e quem você precisa parecer ser, é uma das maiores fontes de exaustão emocional hoje em dia. É esse desgaste justamente o ambiente perfeito para o código invisível continuar mandando. O passo 5 é desligar o piloto automático. O código invisível funciona melhor quando você não percebe que ele está rodando.
A rotina, o excesso de notificações, o volume de informações, tudo conspira para que você viva no automático. A técnica aqui são as micropausas de consciência. 3 vezes por dia, coloque um alarme discreto no celular. Quando tocar, pare por um minuto e se pergunte: o que eu estou sentindo agora? E isso tem a ver com o que está acontecendo hoje ou tem a ver com uma história antiga minha? Pode parecer pouco, mas esses pequenos momentos de consciência são como quebras de linhas no script. É a hora em que você para de reagir e começa a observar. O passo C, o passo 6, é abrir espaço para o desejo real. Muita gente vive mais o desejo dos outros do que o próprio. O desejo da família, do mercado, das redes sociais. A sociedade vem de scripts prontos de sucesso o tempo todo. A carreira ideal, o corpo ideal, o relacionamento ideal. Você passa a correr atrás de metas que nem sabe se são realmente suas. A técnica é a lista do só se fosse para mim. Pegue o papel e escreva: se fosse só por mim, sem julgamento de ninguém, eu, e complete com 5 coisas. Podem ser coisas simples, como mudar a forma de trabalhar, estudar uma outra área, dizer não para certas pessoas, mudar de cidade, ter mais tempo para o ócio. O objetivo não é fazer tudo de uma vez, mas revelar o quanto seu desejo está sufocado. O código invisível, ele adora quando você não sabe o que quer, porque aí você vai virar presa fácil do desejo dos outros. O passo 7 é reescrever o diálogo interno. Dentro de você existe uma voz crítica que repete quase como um eco. Frases de desvalorização, ela diz: você não é bom o bastante. Vão descobrir que você é uma farsa. Não adianta tentar. Você estraga tudo. A técnica é a contrafrase consciente. Para que cada frase automática que surge, você vai construir uma resposta intencional. Se vem o pensamento: eu não sirvo para isso, a sua contrafrase pode ser, por exemplo: eu estou aprendendo e a aprendizagem leva tempo. Se vem eu estrago tudo, você responde: eu já errei, mas também já acertei. E hoje eu tenho muito mais recursos do que antes. Não se trata de pensamento positivo vazio, mas de disputar o discurso do código interno, o código invisível. Ele se alimenta de frases automáticas não questionadas. O passo 8 é criar microatos de rebeldia saudável. O código só começa a mudar quando o corpo faz algo diferente do habitual. Não basta entender intelectualmente, é preciso agir de outro jeito, mas não precisa ser uma revolução enorme. Comece com pequenas transgressões ao padrão. A técnica é um gesto diferente por dia. Se seu código diz que você tem que dar conta de tudo sozinho, seu gesto diferente pode ser pedir ajuda em algo simples. Se o seu código diz que você tem que dizer sim para tudo, seu gesto diferente pode ser dizer um não sincero a uma demanda impossível. Se o seu código diz que você não pode mostrar vulnerabilidade, seu gesto pode ser admirar que não está bem para alguém de confiança. Cada gesto, assim, é uma nova linha de código sendo escrita. Pequena, porém poderosíssima. O passo 9 é buscar espelhos mais verdadeiros. Se o código é invisível, você não vai conseguir enxergar tudo sozinho. Você precisa de outros, de outros olhos, de outros espelhos. Isso pode acontecer na terapia, em grupo de escuta, em amizades que não reforçam só a sua performance, mas acolhem também o seu lado quebrado. A técnica aqui é fazer uma curadoria dos seus vínculos. Pense em uma pessoa que alimenta apenas o seu personagem, aquela que só valoriza quando você está rendendo, produzindo, divertindo, entregando. Depois, pense em uma pessoa que sustenta quem você é de verdade, aquela com quem você pode ser vulnerável, que não te cobra para ser perfeito. A proposta é simples e difícil ao mesmo tempo. Investir mais tempo na segunda do que na primeira, porque os espelhos que você escolhe vão dizer muito sobre o código que você está reforçando. E o último passo 10 é assumir a autoria da própria história. Entender o código que ninguém vê não é encontrar um culpado, e muito menos se culpar por tudo. É assumir a autoria. Você não pode mudar o que viveu. Você não pode pagar as marcas da infância. Você não pode controlar tudo que o mundo faz com você. Mas você pode escolher o que faz com isso agora. Enquanto você não lê esse código, alguém lucra com a sua confusão. O mercado, que vende solução pronta, as redes, que lucram com a sua comparação constante, as dinâmicas de poder que se alimentam do seu cansaço. Quando você começa a ler o código, dói. Algumas relações deixam de fazer sentido. Alguns trabalhos perdem o brilho. Algumas narrativas caem, mas essa dor é o sinal de que algo saiu do automático. E é o desconforto de quem está acordando de um transe longo demais. Para fechar, eu quero te fazer um convite.
Não tente aplicar tudo de uma vez. Escolha apenas uma das técnicas que você ouviu aqui e pratique por 30 dias. Uma micropausa por dia, uma frase herdada questionada, um gesto diferente, um vínculo mais verdadeiro. Se você fizer isso com seriedade, o código começa a se mexer. E quando o código muda, a vida começa a mudar junto. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive repetindo os mesmos ciclos e acha que isso é só azar. E se você quiser continuar mergulhando nesse código invisível, se inscreve aqui no canal. Aqui não se fala só de comportamento, aqui se fala daquilo que a sociedade tenta esconder, debaixo do tapete, mas que no fundo governa tudo. Obrigado por ficar até aqui. Agora o próximo passo é seu. Gratidão.